Quando adiei os meus sonhos para os viver mais tarde, no início dos anos 2000, eu já tinha uma empresa de informática há vários anos. Trabalhava por conta própria nessa altura, mas cheguei a ter sócios numa empresa anterior. Desenvolvia projetos, geria clientes, tinha a minha liberdade, mas também muitas responsabilidades. Foi nessa altura que recebi um convite para integrar uma multinacional na área das tecnologias da informação, como programador júnior. Pagavam bem, ofereciam cursos e uma carreira estruturada com grandes probabilidades de subir na carreira. E então eu recusei. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Neste canal falamos sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bom, eu tinha projetos em mãos na empresa de informática, tinha clientes em fila, uma empresa para gerir. Acreditei que o meu caminho era continuar por conta própria, mas essa recusa abriu portas inesperadas. Quando estava na universidade, havia lá um colega que de vez em quando falava com entusiasmo, ele falava com entusiasmo sobre a formação profissional, que ele era formador, e plantou em mim uma nova ideia. Eu que sempre tive dificuldades de comunicação, nunca me imaginara a dar aulas presencialmente, mas algo nas histórias dele despertou-me uma vontade de enverdar por essa carreira. Então comecei a ir aos locais onde ele dava formação, a observar-me e a imaginar-me naquela posição e então em 2001 eu decidi inscrever-me no curso de formador. Foi um salto de fé. Ao mesmo tempo, a minha empresa começou a ressentir-se. O mercado tornara-se mais competitivo. Eu trabalhava apenas no horário normal, 10 até às 18, enquanto outros players abriam cedo, fechavam tarde, trabalhavam fins de semana, tinham um serviço, não digo melhor, mas mais diferenciado, como ir à casa das pessoas e serviços desse género gratuito. Comecei a ser cobrado por esse tipo de serviços que eu não poderia oferecer, e eu, por teimosia ou por convicção, não fazia o mesmo do que eles, e também não tinha tempo, e a pressão foi crescendo e também porque na altura os impostos para as empresas mínimos subiram, e então em 2002 decidi fechar a empresa, visto que a minha faturação principal já provinha da formação e a empresa estava praticamente fechada já, mas continuava a existir, a estar aberta. É claro que eu poderia ter seguido por outro caminho, ter aceitado o convite daquela multinacional na altura e ter fechado a empresa mais cedo, mas também era fácil, mesmo depois de fechar a empresa, a ter entrado noutro projeto semelhante, visto que nessa altura havia uma grande procura de programadores e eu poderia ter construído uma carreira sólida como programador, com progressão, com estabilidade, com grande reconhecimento, e poderia também, por outro lado, ter reerguido a empresa, reinventando um negócio. Por exemplo, no final da minha empresa eu cheguei a receber propostas de universidades portuguesas para criar o sistema de e-learning deles, que estava a começar nessa altura, e eu nem sequer respondi, mesmo não sabendo muito, poderia ter aceitado e enquanto fazia iria aprendendo, mas decidi estar numa zona de conforto de formador profissional, pois já o era, e
e já recebia um valor, eu não digo igual todos os meses, mas era um valor interessante todos os meses, visto que eu ainda era jovem e não tinha família e vivia na casa dos pais. E achei que era fácil, ou talvez mais intuitivo, a seguir o caminho da formação. E foi assim que me tornei formador profissional. E apesar de continuar a fazer alguns trabalhos pontuais durante esse tempo todo, em desenvolvimento e noutras áreas de informática, a verdade é que passei cerca de 20 anos a trocar horas por honorários, a trabalhar sozinho, autónomo, sem escalar um negócio próprio. Era um empreendedorismo, sim, mas não era aquele que imaginei. Mas fiquei preso a esse empreendedorismo não escalável e de vez em quando fazia também uns trabalhos, mas não era a tempo inteiro, não tinha um contrato de longo prazo como programador nem como desenvolvedor. Ainda assim, a ser formador trouxe-me coisas valiosas, consegui viver durante 20 anos, com alguma tranquilidade, e a nível de competências principais foi aprender a comunicar com o público, a estruturar o pensamento e a vencer, em parte, os bloqueios que me travavam desde a infância. A falar em pequenos grupos continua a ser difícil, quando eles não estão hierarquizados, mas quando estou numa posição de uma relativa autoridade, como é a ser professor ou formador, que eu depois cheguei a ser professor e professor universitário, principalmente professor universitário, em que as maiores plateias foi nesse cargo. Eu consigo expressar-me com alguma clareza e sem ter vergonha, como talvez inicialmente. Mas hoje eu voltei a esse sonho inicial. Lembre-se que na altura eu queria ser desenvolvedor e formador à distância. E outros sonhos, nessa altura tinha cerca de 20 anos, 22, e antes disso também cheguei a querer fazer algum trabalho de edição, principalmente de edição de revistas digitais, e de escrever livros e coisas assim. E então voltei a esses sonhos iniciais de ser formador à distância, ser desenvolvedor, mas formador à distância com os meus projetos próprios, com desenvolvedor com os meus projetos próprios, a minha empresa, a minha instituição, os meus cursos online, os meus livros da minha editora, e é nisso que estou a trabalhar hoje em dia. Não nego que de vez em quando não gosto de colaborar com outras entidades, com outros projetos. Ultimamente eu, como tenho estado a 100% a trabalhar nestes meus projetos, eu já tinha numa fase mais difícil, em 2012 até 2015, cheguei a trabalhar neles, e eu estou a continuar esse projeto que começou em 2012, mas esse projeto que começou em 2012, no fundo, foi uma volta ao sonho inicial, porque eu vi-me com algumas dificuldades numa altura difícil e voltei ao meu sonho inicial, como estou agora a continuar, mas não quer dizer, quando esteja mais estabilizado nesse sonho, que não volta a trabalhar em algum projeto que acredito de outras entidades, mas o que realmente me move agora é construir algo meu, onde possa aplicar tudo o que aprendi e onde os meus sonhos antigos ganhem uma nova forma, porque embora se possa fazer parecido, atualmente
tem que ter uma forma diferente, porque o mundo mudou. A minha vida poderia ter sido diferente se não tivesse sido formador e professor. Poderia ter sido talvez melhor, mas também podia ter sido pior. Mas uma coisa é certa, durante 20 anos os meus sonhos principais ficaram em pausa. E agora estou a retomá-los. E isso por si já é uma vitória. E você, o que é que acha desta parte da minha história? Acha que é uma vitória o que eu estou a conseguir? Acha que poderia ter seguido, deveria ter seguido os sonhos e ter esquecido essa parte, embora dos aspectos positivos? É claro que eu não estou a contar tudo, é apenas um resumo. Se por acaso achar que esta história possa inspirar alguém, partilhe nos grupos, nas comunidades, para pessoas, e comente, clique em curtir, goste, like, subscreva ou inscreva-se neste humilde canal, o meu canal, o nosso canal. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Esperem pelo próximo vídeo, espero que seja breve e fui!